que o olhar amoroso de Jesus encontre abrigo em nossos corações tão sedentos de carinho. Nós costumamos, muitas das vezes, olhar para a criança desvalida, a criança em abandono, e olhamos com carinho para a criança, porque lembramos dos nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, lembramos muitas das vezes de nós mesmos, quantas vezes necessitamos de um olhar de carinho, de amor, e não tivemos oportunidade de receber. E eu sempre percebo no meu íntimo que Jesus nos olha assim, como crianças voluntariosas, carentes, teimosa, sabe? Fulano não vai parar, é para onde nós vamos. Está chovendo, pega um casaco, não pega casaco. Sabe? Pratica o bem, que você precisa da prática do bem. Não fazer o bem já é um mal. A gente não pratica o bem. Hoje eu estou cansado, estou com dor de cabeça. Mas hoje tem reunião lá no Renascer, tem palestra pública. Se o palestrante for chato, é chato. Sem dúvida não. Mas mesmo nessas insistências nossas em nos distanciar da figura presente do Mestre, ele não desiste de nós. Emmanuel fala para nós, no Caminho, Verdade e Vida, que se Jesus não acreditasse na nossa transformação, ele não teria vindo à Terra. A vida do Mestre, encarnado há quase 2000 anos atrás, foi uma demonstração de confiança na nossa capacidade de mudança. Jesus não está preocupado com o erro de ontem, da existência passada. O espírito adora a sintomatologia do coitadinho. Eu no passado eu fiz muito mal, por isso que eu estou sofrendo. Não, Deus é Deus de amor, não é um Deus de punição, de castigo. Porque João, na sua primeira epístola, lá no versículo 4, no capítulo 1, ele diz: Deus é amor. Essa certeza absoluta do amor inigualável de Deus nos dá uma ideia de presente para futuro. E nós, às vezes, insistimos em viver no passado. Nós entendemos que o erro de ontem, eu preciso ser punido. Característica essa do espírito recalcitrante no erro. Eu sei que eu errei, eu continuo errando, amanhã errarei de novo, então eu preciso ser castigado. Mas não é assim. Quando o senhor Allan Kardec coloca em alguns textos do Evangelho segundo o Espiritismo a palavra punição, ela está intimamente associada à correção de ações, de atitudes. Para nós, punição ainda tem a visão da vingança. Deixa, cuidado, castigo vem a... Não, agora é WhatsApp, é mais rápido. Sabe? Tu faz de manhã mesmo o pau já quebra no ombro da gente. Por quê? Porque pela essa nossa necessidade de achar, de querer humanizar Jesus. Quando alguém faz algo de ruim para mim, o meu primeiro ímpeto é o quê? O revide. Né? Toma lá da cá. Não, Jesus não é assim. Jesus é amor. Jesus olha para a gente nas condições mais abjetas da... Esse óculos não está. Tem vida própria. Nas condições mais abjetas, Jesus olha para a gente e fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A proposta do Mestre é de uma compreensão da nossa dificuldade ainda de forma que para a gente ainda é mais muito complicado entender. Eu costumo dizer, pela primeira vez eu estive ontem lá no Secamp do meu irmão Robson, né, que eu já tinha estado em outro momento, mas aqui no Renascer a primeira vez, então eu posso falar que é novidade para vocês. Né? Eu tenho medo daquele autor do poema Pegadas na Areia, né? Eu tenho medo de encontrar ele um dia, em espírito ou matéria, porque aquele poema é muito lindo, mas não existe.
O Mestre não nos carrega no colo, não. Ele propõe a nós de irmos a Ele para Ele nos aliviar, porque sou eu que tenho que caminhar com as minhas dificuldades e as minhas certezas em busca do meu equilíbrio espiritual. Eu sinto informar para todos aqui, todos nós vamos morrer. Daqui a 100 anos não vai ter nenhum de nós aqui. Não adianta reclamar e dizer que não quero, não gosto, não gosto de morrer não, mas vai. A nossa maior dificuldade vai ser desencarnar, ou seja, deixar as percepções da vida material, da ideia de posse, do eu quero assim. É uma maravilha, porque o eu quero assim às vezes não dura um dia. Amanhã eu quero ir à praia, céu estrelado, lindo, agora está chovendo, não é? Amanhã eu estou de folga, né? Não vou trabalhar amanhã, então eu quero um dia bem tranquilo, chegar a visita do Rio de Janeiro para a tua casa. Então nós não temos a garantia nem o controle de nada. Já pararam para perceber isso? Eu vou parar de respirar. Não dura um minuto. A necessidade, eu não tenho controle nem sobre o meu corpo. Como é que eu quero ter controle daquilo que é transcendental para mim? Daquilo que ainda eu não entendo bem, eu não compreendo bem. O Mestre, quando nos convida a ir para Ele, é porque o desejo de Jesus é que nós iniciemos uma busca íntima do autoconhecimento. Como que eu me proponho a ajudar alguém se eu não parto da premissa de me ajudar primeiro, de ser correto comigo, sabe? De analisar o meu comportamento? Eu sei que se eu agir com ignorância, se eu agir com agressividade, eu estou atraindo. Não bota perto de mim, não, por favor. Não, porque eu sou estabanado. Óbvio. Ontem eu derrubei lá você não pega raiva na água, não vergonha. Isso aí tá bom. Ela não anda não, né? Olha, agora também, o senhor não deve andar. Não, cara. Fica aí. Não, Kardec falou que a mesa anda, não gira não. E o senhor também não saia daí. Façam orações para a mesa ficar quietinha, eu vou ficar aqui. A nossa visão da doutrina dos espíritos é uma visão progressista. O que isso quer dizer? Que a cada dia nós podemos mudar e às vezes mudamos de um minuto para o outro. Aquilo que para mim era extremamente objetivo, certo e inatacável, eu olho de outro ângulo e vejo que não é tão restrito assim. Cadê o irmão Cavaleiro? Eu pensei que era alguém encarnado. Ah, tá lá. Não diz encarnado não, né? O que está escrito na sua camisa atrás? Espiritismo, né? Tal é a lei. Esse nascer, por que o nome da casa é renascer? Não é estar esperando a próxima existência, não, está esperando o nosso daqui a pouco. A nossa ideia é renovar-se, mudar. Eu saí daquele ostracismo. Eu sou extremamente importante para Deus. Extremamente importante. Mas todos somos. Não há exclusividade. Não é porque o fulano é mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro. Não é homem ou mulher, não importa. Deus nos ama pela nossa essência, por sermos sua criatura. Nessa busca incessante pela espiritualidade, na introdução do livro Nosso Lar, quem já leu, a introdução, uma mensagem de Emmanuel. Todas as obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, todas, a introdução é de Emmanuel, porque ele era o responsável pelas atividades mediúnicas do Chico. A atribuição do Chico na divulgação da doutrina dos espíritos é basicamente orientada por Emmanuel. Então, todas as obras você vai ver o prefácio do Emmanuel. E no livro Nosso Lar, lá, no último parágrafo, Emmanuel fala: muitos de nós queremos o espiritismo, buscamos o espiritualismo,
mas esquecemos do essencial, que é nos espiritualizar. Nós não somos corpo, nós estamos no corpo. Temos tanta dificuldade desse entendimento, que é muito maior do que às vezes imaginamos. Muitas das vezes nós falamos assim: eu tenho certeza absoluta que eu tenho um espírito. Quem acredita nisso? Levanta a mão. Compraram onde espírito de você? Pede nota fiscal, pode vir com defeito, 7 dias para trocar, porque não temos um espírito, somos um espírito. Eu tenho um corpo. Essa verdade é tão clara que a gente não se habitua com ela. Sabe? Quando você está, através do sono físico, entra num contato com a espiritualidade, você vê um irmão, você está vendo o espírito? Não, você está vendo o perispírito dele, que é a forma de manifestação. O espírito, na sua essência, para nós, ainda atrasados moralmente, embora muitos de nós avançados intelectualmente, mas atrasados moralmente, ainda não temos a mínima percepção do que seja o espírito. André Luiz pergunta no Missionários da Luz ao benfeitor, que aonde ele vai buscar alguma orientação, se já existe algum preparativo na espiritualidade em nosso lar acerca do estudo do espírito. Sabe o que o benfeitor fala para ele? Ainda estamos no processo inicial dos estudos acerca do perispírito. O espírito é para as esferas elevadas. Por quê? Porque o nosso entendimento ainda é muito raso nesse sentido. E muitas das vezes damos muita importância à espiritualidade, mas não queremos nos espiritualizar. Temos essa dificuldade compreensível? Sim, completamente compreensível. Por quê? Porque ainda, caso ninguém disse isso para vocês, eu vim lá do Rio para dizer que nós estamos num plano de prova e expiação. Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade: o homem pode aspirar na Terra a felicidade completa? Não. Mas o homem deve buscar os momentos felizes. Porque o homem só é feliz quando pratica a lei de Deus. Quando dela se afasta, o homem é infeliz. E na sua infelicidade pratica o mal. Porque a ação da prática do mal não nos torna pessoas ruins, pessoas maldosas. Não. Ela nos coloca na condição de pessoas ignorantes. O que o mestre... Já pensou? Se no alto da cruz, Jesus olha para todos nós, lá, às vezes gritando para que ele morresse logo, né? Felizes por ter um revolucionário preso e castigado devidamente. Se Jesus fala assim para a gente: Senhor, aplica a tua justiça sobre eles, a terra deixaria de existir. Mas compreendendo a nossa dificuldade, o que Jesus fala? Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Olha a extensão do amor que a gente ainda não imagina. O filho dá uma resposta e fica de mal. O vizinho bota o som um pouco mais alto para expressar a alegria dele. Eu acho um absurdo e fico mandando dardos venenosos de pensamento negativo para o vizinho. Imagina quando alguém nos agride fisicamente. Falei ontem lá no Secampo, porque é uma imagem que me impressiona muito. O mestre na cruz, né? Crucificado, pregos na mão. Aí alguém falou um dia para mim: não foi na mão, não foi aqui no pulso. Faz diferença? Prego é prego, né? E um prego desse tamanho. Mas no pé, o pé estava assim, ó. Imagina você transpassar o pé com um prego na pancada ali. Inimaginável para a gente, né? Sabe? Porque a gente não ama. A gente não ama. O amor, ele supera tamanhas dificuldades que nós ainda não compreendemos o que significa esse amor. Por quê? Porque o nosso conceito de espiritualidade é afastar-se da materialidade. E não é. O nosso conceito de espiritualidade tem que estar associado à minha espiritualização.
O que isso quer dizer? Eu tenho consciência que eu sou um espírito imortal, esse corpo aqui irá desaparecer, vai ou para a terra ou para o crematório, isso aí se torna irrelevante, mas ele tem uma finitude, mas eu, na essência, eu continuarei a minha caminhada. E qual é a minha grande questão? O que vai ser de mim quando eu morrer? Mas eu não vou morrer. Temos essa consciência? Eu acho complicado, porque em casa espírita, uma vez eu falando numa casa aqui em Maricá, eu falei assim, já pensou se falta luz geral e um benfeitor se materializa aqui do meu lado? Eu escutei assim, Deus me livre. Eu não consigo compreender. Espírita tem medo de espírito. Eu não consigo compreender isso. Sabe? Espírita que não consegue se entender conversando com o espírito dissociado do corpo físico. Ah, minha mãe já desencarnou. Ou então fala assim, como é que está a mamãe? Morreu. É mesmo? Morreu. Poxa, foi sepultado ali. Como assim? Você não sepultou o corpo dela, não? Você sepultou ela também? Entendeu? A dificuldade da gente nessa compreensão. Vemos lá o corpo inerte, lá dentro do caixão. Ah, perdi a minha mãe. Como assim? O Divaldo fala, numa entrevista, alguns anos atrás, que ele tinha muita dificuldade de compreensão disso. Como assim perdeu a mãe? Se perde uma mãe? Não, levei minha mãe no médico, deixei ela lá, depois perdi. Né? Essa ideia de perda, ela não se associa com a nossa identificação de espiritualidade. Para que nós tenhamos, como o tema que propõe para a gente, espiritualidade e bem-estar emocional, deveria caminhar em paralelo. O meu entendimento sobre espiritualidade, uma vez que eu sei que eu sou espírito, deveria me propor uma estabilidade emocional. E muitas das vezes nós deixamos que as dificuldades que estão ao nosso redor sejam extremamente superiores ao nosso entendimento acerca do Evangelho de Jesus. Não há possibilidade de nós caminharmos na Terra à luz da doutrina espírita dissociados do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus não é uma proposta religiosa, tira isso da cabeça. Religião é uma criação humana para explicar o transcendente. A proposta do Evangelho de Jesus é uma ação intelectual. Se teu irmão te bate numa face, ofereça outra. Aí nós levamos sempre para a literalidade. Ah, vai estar na minha casa, eu vou falar, agora é aqui. Não é isso que Jesus está propondo. Jesus está propondo que o ato de você oferecer a outra face é você não revidar a violência. Eu não sei aqui em Aruana, mas lá no Rio de Janeiro o trânsito é maravilha, as coisas fluem, todo mundo respeita. Não ri, gente, que eu sou de lá. Olha a caridade, é uma casa de caridade isso aqui. Puxa vida. Mas já pensou, se eu estou dirigindo, a pessoa da frente comete um ato indevido, eu, logicamente, instintivamente, meto a mão na buzina, porque a minha buzina do meu carro ela é mágica. O carro da frente desaparece, o sinal abre, o carro... É só buzinar que acontece. É assim? Não. Mas aí eu buzino. E a pessoa da frente fica irritada porque eu buzinei. Sai do carro e começa a falar alguns impropérios. Se for velho igual a mim, eu vou revidar. Mas se for um garoto de 20 anos, zaradão, desculpa, não peço desculpa. Desculpa foi para você, não. Eu errei aqui, você nem se entendeu. Não é? Por quê? É esse ato de inteligência que Jesus propõe que você oferecer a face esquerda quando ele bater na direita. O revite vai te levar invariavelmente a uma situação de sofrimento. Enquanto você dá a outra face, ou seja, você entende que o outro está numa dificuldade muito grande e você, na condição de estudar
estudantes do Evangelho de Jesus têm a possibilidade, não a obrigação, do perdão, de perdoar. Mestre, pergunta a Pedro, quantas vezes devo perdoar o meu semelhante? 7 vezes? Pedro faz essa pergunta a Jesus, ela é uma pergunta capciosa, porque na tradição hebraica, o 7 representa a perfeição. Por quê? Durante 6 dias Deus fez o homem, o mundo, e no 7º descansou. Todo o final de parágrafo da Gênesis, o final de versículo da Gênesis em relação à criação, ele complementa, Moisés cumprimenta, Deus viu que era bom a sua ação. Como se Deus fosse igual a gente, que precisa de aprovação, né, das nossas ações. Mas quando a gente faz a coisa certa, vem aqui para o Renascer e ajuda nas tarefas que a casa oferece, você fica com aquele risinho de canto de boca, né? Hoje eu fui show. Vi que eu devia fazer. A gente tem compreensão que é a nossa responsabilidade, mas não, você fica aquele arzinho de satisfação. Então, quando no 7º dia, Deus descansou. Então, para a tradição hebraica, quando você queria colocar algo de perfeição relativa, você usava o número 7. Só que quando você coloca múltiplos de 7, você está dizendo que pode melhorar mais ainda, porque só Deus é soberanamente bom e justo. Ele consegue fazer tudo com perfeição. Nós fazemos perfeitíveis. Então Jesus corrige Pedro, não digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em um dia, e um erro, terminou o dia, amanhã começa do 0. Olha a encrenca. O erro mudou, começa do 0. A proposta do mestre de renovação do perdão, por quê? Porque o perdão, ele é incondicional. Kardec pergunta aos espíritos, se eu não me engano é a 886, mas são só 1019 perguntas e 238 contra-perguntas. Lê tudo que vai achar, com certeza vai achar ela. E os espíritos, Kardec pergunta, como é a caridade, como Jesus a entende? E os benfeitores respondem, benevolência para com todos, não é para quem eu gosto, é para com todos. Indulgência para os erros do semelhante, que é encrenca. A indulgência é uma encrenca que a doutrina trouxe para a gente. Lá, item 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. A indulgência, irmão José que deu o texto. Leia em casa, porque chorar na rua faz feio. Tá? Leia em casa. Benevolência para com todos, indulgência para o erro do semelhante e perdão incondicional. É o chamado BIP na doutrina espírita. O perdão incondicional, ele está intimamente associado ao quê? À compreensão da dificuldade do meu irmão. Ele errou, perfeito. Ele fez uma coisa muito errada. Não é isentado da responsabilidade do erro cometido, mas é você oferecer a ele a oportunidade da renovação de conduta. Já diz a filosofia popular que o erro se perdoa, mas não se tolera. Ele é real, é fato. O erro cometido, todas as ações geram uma consequência inevitável. Mas não quer dizer que a consequência tem que vir atrelada a um castigo permanente. Não é isso a proposta. Lá no açude de Pedro Leopoldo, onde Chico gostava no final da tarde de meditar, às vezes levava 2 pessoas com ele, às vezes ele ia sozinho, porque era um lugar calmo. A época do Chico era muito bonito. Hoje em dia quem conhece o local sabe que está muito abandonado, muito cheio de mato. Mas Chico estava no final da tarde lá em frente ao açude, aquele lago enorme. Emmanuel surge para ele e fala: Chico, pega aquela pedra ali. Chico pegou a pedra, Emmanuel falou: joga ela no lago. Ele jogou. Emmanuel pergunta: cadê a pedra, Chico? Eu digo: se eu mandou jogar no lago, está lá no fundo do lago. A pedra é o seu pensamento, o seu desejo, a sua palavra, a sua ação. Agora, quando a pedra caiu na água, ela formou uma onda. A onda, você não tem como analisar onde ela vai parar. Você não tem.
aonde é consequência da sua palavra, do seu pensamento, do seu desejo e da sua ação. Se a sua palavra, o seu desejo, a sua ação for uma ação para o bem, essa ação promoverá ondas que abrangerão aqueles que estão ao teu redor. Agora, se for uma coisa ruim, também. A minha casa, Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier, lá em Jacarepaguá, no Rio, nós temos, até pela necessidade do mentor da casa, de saber a história do Chico, para que a gente possa, invariavelmente, usá-la como exemplo para as nossas atitudes, não porque Chico é um espírito superior, nada disso. Ele mesmo já deixa a mensagem dizendo que ele continua sendo o Cisco de sempre. O Cisco de sempre. Perguntaram a ele: Chico, quando você desencarnar, quem é que vai ficar no seu lugar? Na figura da prática mediúnica. Ele falou assim: meu filho, quando um capim morre, nasce outro. E a gente fala assim: essa casa sem mim não anda. Não é? Essa casa, o dia que eu desencarnar, não sei o que vai ser da casa. Olha quanta a nossa pretensão. Olha como nós ainda somos impertinentes de querer valorizar a nossa ação em detrimento do restante. Como é que eu vou conseguir ter um equilíbrio emocional, se eu penso assim? Aonde o meu conceito de espiritualidade está me ajudando no equilíbrio das minhas emoções? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para um bravo assim. Tudo bem da Gabriela. Se a proposta é de mudança, de renovação, o exemplo que para mim mais se aproxima do entendimento do que é a compreensão de Jesus em relação às nossas falhas é da mulher chamada adúltera. Por que eu uso o termo mulher chamada adúltera? Porque nós, homens, associamos o adultério apenas à ação de fugir do compromisso doméstico, do compromisso do lar com a esposa, né? Atraindo, muitas das vezes, a dificuldade de outra mulher ou de outro homem. Só associamos adultério com a fuga da prática sexual. Só associamos assim, o que não é verdade. Adultério vem de adulterar. Todas as vezes que eu uso o Evangelho e dou uma explicação diferenciada daquilo que Jesus propõe, eu estou adulterando. Então, por isso que eu falo da mulher chamada adúltera, porque só foi ela levada à análise da ação por Jesus, o homem não foi. Não é? Então, a mulher chega, acusam-na de adultério, o mestre se abaixa, alguns estudiosos dizem que Jesus estava ali gravando os 10 mandamentos. Outros dizem que Jesus estava colocando ali o nome dos homens que tinham se deitado com ela. Aí foi tal nível o nome, sujou, larga a pedra, vai embora. Né? Aí o mestre levanta e pergunta: cadê os teus acusadores? E ela responde: foram-se, Senhor. E ele diz: também não te acuso. Aí vem a sentença de amor de futuro do mestre: vá e não peque mais. E a gente fica preso no ontem, sabe? Minha esposa, eu amo minha esposa, mas no dia 10 de janeiro de 1949, ela falou uma coisa que me magoou. Então, que amor é esse? Que é incapaz de sobrelevar uma palavra indevida. Por quê? Porque eu vivo no passado. Se eu vivo no passado, tenho certeza, impossível eu ter um bem-estar emocional. Impossível. Se eu não consigo passar a barreira do relógio de hoje para amanhã, do ontem para hoje. A proposta de Jesus do vai e não pegue mais, Jesus não estava preocupado da punição a ela, porque ele falou que nem ele a punia, nem ele a acusava. A gente já consegue fazer isso? Consegue? A proposta do mestre é vá e não pegue mais. Estava falando ontem, lá no Secano,
que todos nós temos uma ficha reencarnatória, já sabemos disso, não é? Uma ficha reencarnatória. No livro Dicionário da Luz, no capítulo 2, de André Luiz, capítulo 2, o título do capítulo é Psicoscópio. Psicoscópio é um instrumento na espiritualidade de funções eletromagnéticas que ele pode escanear a condição moral do espírito que vai participar de uma reunião mediúnica. Tá? Aí o Evaldo, quando tem hora que não tem o que fazer, fica pensando, idealizando algumas coisas. E eu cheguei à conclusão que no portão de cada casa espírita tem um psicoscópio desse, analisando a nossa conduta moral. Ou seja, não podemos enganar a espiritualidade. Tentamos, mas é impossível. E aí eu também, para poder aumentar o terrorismo, né, que a gente tem hora que é terrorista demais, eu idealizei que aqui nessa parede tem um telão, sabe, Gazete? E no telão começa a aparecer todas as mensagens do WhatsApp. Até aquelas que a gente apagou e achou que ninguém viu. Porque o psicoscópio faz essa varredura. Aí fala assim, quem é aqui que vai, olha, o irmão quebrou ali, quem é que vai chamar a atenção do irmão que quebrou ali a cadeira? Propositalmente. Aí o que nós vemos normalmente? Porque eu não estou aqui. Eu não quero ir lá chamar a atenção do irmão, porque eu vi a minha mensagem ali que eu quebrei com 12 anos de idade o vidro da casa do vizinho, porque eu não gostava do vizinho. E essa ação está registrada. Se essa ação está registrada e o meu conceito de espiritualidade apenas busca atender às minhas vantagens que eu desejo levar, eu não tenho como crer que eu tenha uma estabilidade emocional. É um conjunto. Isso é um conjunto de fatores. Porque eu já compreendi, ao longo desses anos estudando a doutrina, que eu até consigo enganar um amigo, um irmão, rindo para ele com vontade de morder. Mas a espiritualidade eu não consigo. Eles veem o meu íntimo, veem a minha alma, sabe? E aí é muito mais sincero quando Jesus dá o exemplo para a gente, né, diante daquele do sacerdote e o publicano no templo. E o sacerdote foi orar. E o sacerdote fala, Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus dos exércitos, aquele que levará Israel à soberania mundial, atende o meu roubo, pois jejuo 3 vezes por semana, pago o dízimo e não sou pecador como esse aqui do meu lado. O pecador, o publicano. Não fala meu nome. Não fala. O publicano. O que o publicano fez? Senhor Deus Todo-Poderoso, ser propício a mim, pois sou pecador. Aí Jesus pergunta, qual prece que atingiu o objetivo? Porque não dá, a gente não pode entender que a nossa carinha, olha, quando tem pessoas que olham para mim e falam, pessoa tão bacana. A Ivana fala assim, ora com ele. Ela aqui, ela diz que não, porque eu combinei com ela, vou falar essas coisas, você recusa, diz que é mentira. Porque todos nós temos momentos de dificuldade de convivência. Por que eu tenho que exigir da Ivana que ela seja legal, boa, bacana comigo, mas eu não me esforço no mesmo diapasão com ela? Por que eu entendo que aqui no Renascer a espiritualidade vai me ajudar, mesmo que eu não dê nem bom dia na rua para aqueles que passam para mim? Eu não tenho o princípio da fraternidade. Por que eu entendo ou exijo que aqui tem que ser diferente? Afinal de contas, eu estou na casa há mais de 20 anos. Sabe? Eu gosto de contar uma história, que quando a gente passa a fazer uma coisa muito certa, a gente gosta de falar, né? Mas quando a gente pisa na bola, a gente esconde o jogo, não é? Normalmente é assim. Eu saindo lá do CSX, uma menina, na época eu tinha uns 25, 26 anos,
ela chegou perto de mim e falou assim, seu Evaldo, naquela época eu chamava de senhor, hoje virou bagunça, mas, seu Evaldo, há quantos anos o senhor está na doutrina? Gente, empinei o pedinho de bom, cruzei o braço e falei, mais de 40 anos. Na mesma hora, meu mentor falou assim, e quanto tempo a doutrina está dentro de você? Aí eu falei para ela, minha filha, não adiantou nada, 40 anos, em 1 minuto a doutrina não penetrou no meu coração, porque o caminho que a gente tem que fazer é esse. É vir aqui no Renascer, através dos cursos, dos estudos que a casa oferece, a palestra que a casa disponibiliza, é a nossa mudança íntima. Aí a espiritualidade vai ser percebida e eu vou começar a ter um bem-estar emocional. Enquanto eu entender que a espiritualidade que tem compromisso comigo, mas eu não tenho com ela, vai ficar faltando a ligação dos interesses, da busca incessante pela nossa prática do bem. Porque senão nós continuaremos a estabelecer uma relação com a espiritualidade, naquela de que eu finjo que acredito, a espiritualidade finge que me ajuda. Só que eles não sabem trabalhar assim. A espiritualidade, ela trabalha dentro da verdade que o Evangelho nos propõe. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a proposta de Jesus. O Chico fala numa mensagem, está gravado na internet, o nosso Senhor Jesus Cristo não pediu para a gente escalar o Everest. Apenas nos pediu para amarmos uns aos outros. E eu busco um bem-estar emocional para mim, mesmo que todo mundo esteja sofrendo ao meu redor, mesmo que todo mundo esteja passando pela dificuldade do processo obsessivo, que são situações que levam a pessoa a situações dolorosas. Todas as cidades do planeta, você vai encontrar irmãos translocados, seja pela droga, seja pelo crime, você vai encontrar. O Haroldo Dutra Dias, palestrante muito conhecido, ele fazendo um ciclo de palestra na Finlândia. E ele falou que lá, ele chegou lá e ficou abismado, porque lá na Finlândia, você para no posto de gasolina, você vai, pega a mangueira, bota a quantidade de gasolina que você quer, a máquina registra, você vai lá na maquininha, paga e vai embora. Aí, pô, que maravilha, gente. Entrou no supermercado, aí não tem lá o atendente, não. Você pega a mercadoria, vai lá, paga, ensaca e leva. O metrô, você entra no metrô, não tem catraca. Você não é obrigado a pagar. Mas tem uma frase assim, se quiser deixar algum valor para ajudar aqueles que não têm condições de nada, agradecemos. Haroldo falou, plano de regeneração é isso. Aí um amigo brasileiro de lá falou, Haroldo está enganado. Está enganado. Aqui na Finlândia, por mês, suicidam-se cerca de 200 pessoas, entre jovens e crianças. Jovens e crianças suicidando. Por quê? Porque na Finlândia, e olha que é considerado o país mais feliz do mundo, não tem pobre, mas tem distanciamento social. A visão da doutrina espírita para todos nós é no sentido de que eu olho um para o outro nos olhos e ofereço o benefício de um sorriso. Lá na nossa casa, a gente tem uma mania danada, que quem chegar lá vai ser abraçado, não tem opção não. Tem opção não. Para chegar vai ser abraçado, para ir embora também. Aí tem gente que você abraçar parece um poste. O olho arregala assim. Por quê? Porque não está habituado com a afetividade. Sabe? Depois fica sem vergonha. Já abraça, né? Não quer largar mais, a gente vai olhar a pessoa vai passando com a gente. Sabe? Mas se você não fizer a casa espírita um lugar agradável para estar, não é vir aqui porque o bicho está pegando do nosso lado, não. Isso daí vai ser uma constante no plano de prova e expiação. Mas se eu conseguir fazer da casa espírita um ambiente fraterno,
cuja saúde mental aqui dentro ela é proporcionada pelo carinho, pelo respeito, pelo amor, show de bola. É o caminho da gente. Seu Allan Kardec fala em obras póstumas, deixa anotado em obras póstumas, que jamais o objetivo da doutrina será a intelectualização do homem, mas sim a evangelização, a amorosidade do homem um pelo outro. Enquanto nós não buscarmos o conceito que a espiritualidade propõe a integração, olhar no olho, sabe? Olhar no olho, que a partir do momento que você começa a se habituar a olhar um no olho do outro, você vai perceber se a pessoa está triste. Fala-se muito hoje em dia na questão da empatia. E eu tenho séria dificuldade nesse entendimento sobre empatia. Porque empatia, para mim, não é você passar por uma experiência muito dolorosa de um filho desencarnar, de uma mãe e um pai desencarnar, um irmão ser preso. Não é você dizer que sabe o que a pessoa está sentindo, que é mentira isso. Impossível você dizer isso. Mas você tem todo o direito de falar. Eu imagino a sua dor. E oferecer em seguida um abraço sincero. Porque empatia, para mim, é o que Jesus nos propõe. Façais ao vosso semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. Porque na hora que você está triste, a dor bate ao teu portão. Emmanuel fala que enquanto a dor está no vizinho, do outro lado da rua, a sua vida segue adiante, mas ela vai atravessar a rua, inevitavelmente, porque a dor é um elemento nivelador do nosso progresso moral. Então, se quando eu me coloco na condição que Jesus me propõe de fazer ao outro o que eu gostaria que fosse feito para mim, quando você faz isso, envolvido na certeza do carinho pelo próximo, gente, não tem tranquilidade maior. A saúde mental que nós buscamos é uma aquisição diária. É uma aquisição diária. Você começa o dia muito bem, sabe? Muito bem, tranquilo, teve uma noite tranquila, acordou, fez a sua higiene, comeu lá, tomou seu café da manhã, feliz da vida, tranquilo, os filhos bem, marido, esposa bem, a coisa caminhando. Você respira fundo e fala, vou para o meu dia de trabalho. Aí, logo que você sai do portão de casa, você percebe que o pneu do carro está furado. Acontece. Você vai lá e troca o pneu. Você vai ligar o carro, tu lembra que esqueceu de botar gasolina ontem. Vai ter que ir de ônibus. Você vai. Mas quando chega no momento em que o colega de trabalho falou algo para você que você não gostou, aí você fala, não desceu bem. Aí tem uma filosofia popular que diz que a gente engole um camelo e se engasga com um mosquito. O bem-estar mental é você compreender que tanto quanto você, o outro não é perfeito. Tanto quanto você as pessoas vão errar, e você, assim como você quer que os outros compreendam a sua dificuldade, você compreenda do outro. É inevitável. A proposta do Evangelho de Jesus é de uma renovação constante. É de uma renovação constante. Porque a espiritualidade que eu busco, ela espera de mim a minha espiritualização. Eu tenho que caminhar nesse sentido. Buscando esse entendimento, eu reservei aqui para o final um poema de Maria Dolores, que eu adoro Maria Dolores, pela singeleza dela na hora de colocar o poema. E o título do poema é A Ponte de Luz. Começa assim: terminara Jesus a prédica do monte, nisso o apóstolo Pedro aproximou-se e diz a ele: Senhor, existe alguma ponte que nos conduza ao alto céu, aonde brilha muito acima, conforme ouvir a tua própria voz? Sei que o reino de amor está dentro de nós, mas deve haver um além, o país da beleza,
mais sublime que o sol em fulgor e grandeza. Onde essa ligação, Senhor, esse divino acesso? Jesus silenciou, como entrando em recesso da palavra de luz que lhe furiajou, circunvagou o olhar pelas pedras do morro e, depois de cumprida reflexão, falou ao companheiro: ouve-se, irmão, em verdade, essa ponte que imaginas existe para a vida soberana, mas temos de atingi-la por estrada que não é bem a antiga estrada humana. Como será, Senhor, esse caminho? Tornou Simão a perguntar. E Jesus respondeu sem hesitar: coração que a escolha às vezes vai sozinho, e quase que não tem senão renúncia e dor, solidão e amargura. E conquanto pratique e viva a lei do bem, sofre o assédio do mal, que o vergasta e procura reduzi-lo à penúria e ao desfalecimento. Quem busca nesta vida transitória essa ponte de luz para a eterna vitória, conhecerá de perto o sofrimento e há de saber amar os próprios inimigos. Não contará percalços nem perigos para servir aos semelhantes. Viverá para o bem a todos os instantes, e mesmo quando o mal pareça vencedor, confiando-se a Deus, doará mais amor. E ainda que a morte, Pedro, se lhe imponha, na injustiça ferido-lhe a vergonha, aceitará pedradas sem ferir. Desculpará a injúria e humilhação, se desejar elevar o coração. A ponte para o reino do porvir. Se desejar elevar o coração, a ponte para o reino do porvir. Alguns dias depois, o Cristo flagelado, entregue à própria sorte, encontrava na cruz o impacto da morte. Silencioso, sozinho, desprezado, terminada que foi a gritaria da multidão feroz naquele dia, ante o sol anunciando aguaceiro violento, Pedro foi ao Calvário, aflito e atento, envergando o disfarce, queria ver o Mestre. Aproximou-se para sentir o extremo desconforto. Simão chorou ao ver o amigo morto. E ao fitá-lo, magoado longamente, ele ouviu de repente uma voz a falar-lhe da altura: Pedro, sério, não temas, crê somente. Recorda os pensamentos teus e meus. Essa cruz que me arrasa e me flagela é a ponte que sonhava alta e bela para o reino de Deus. A única forma de encontrarmos a estabilidade emocional é negar a ti mesmo, tomar a tua cruz e seguir o Mestre. Graças a Deus.